A partir do momento que uma obra se torna mainstream hoje em dia, e mainstream seria mais divulgado em tradução literal, ou que a obra possui um ótimo retorno, visto o Coringa que custou 50 milhões e passou do bilhão de bilheteria, automaticamente o estúdio ele já encomenda uma sequência, não necessariamente uma sequência que reflita na qualidade da obra original, da qualidade que ela é derivada, mas com um orçamento ainda maior, então tentando elevar o nível da experiência, porém não necessariamente refletindo em qualidade. E não podia ser diferente com o Top Gun. Não me refiro à questão da qualidade, mas sim à questão da sequência. Everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us? O que antes era visto como exceção tem se tornado um hábito da indústria. E o mais engraçado é que, na verdade, nunca foi visto como exceção. Pelo contrário, a questão das sequências e dos remakes sempre foi tratado por Hollywood como algo que fatalmente chegaria um dia em que seria produzido a sequência de alguma coisa. Justamente porque é uma máquina e a máquina precisa de dinheiro. E então, se você tem A e A gera dinheiro, você não precisa produzir B. Você precisa produzir AA, porque AA é a certeza do dinheiro. Já B seria algo diferente, seria um experimental. Normalmente o experimental da época seria AB, que é um pouco de A que deu certo com um B para ver se outra coisa daria certo. Não sei se esse exemplo realmente deu certo, mas basicamente no estudo da história do cinema no geral você aprende assim, com letras que fica um pouco mais fácil de você conseguir entender. Inclusive esquema de roteiro também, que é uma confusão total, eu não recomendo. Eu prefiro muito mais falar assim, sabe, sobre criação de histórias, não sobre a estrutura de um roteiro em si ou de uma narrativa. Enfim, vamos pro que interessa. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, Na época, já do primeiro filme, que foi de Top Gun, Asas Indomáveis, de 86, o Tom Cruise recusou. Por diversos anos ele recusou sequências com, abre aspas, um forte posicionamento contrário à mensagem de recrutamento que fizeram com o longa. Algumas pessoas achavam que Top Gun era um filme de direita para promover a marinha, e muitas crianças adoraram. Mas eu, Tom Cruise, quero que as crianças saibam que a guerra não é assim. Top Gun foi apenas um passeio no parque de diversões, um filme divertido para até 13 anos que não deveria ser realidade. E é aí que a gente começa a trabalhar. O que mudou então para agora, no caso, no ano passado, 2022, 36 anos depois do primeiro longa, vira uma sequência. Simples, a abordagem do roteiro. Ainda apoiado no conceito estabelecido anteriormente de que somente um as da Top Gun conseguiria realizar uma missão X, Maverick é designado, após alguns problemas, afinal, ele é o Maverick, ele é designado como oficial responsável por o treinamento de 6 novos recrutas dentro da Top Gun, para realizar a nova missão impossível. Trocadilho intencional aqui. É uma missão tão impossível que, nas palavras do próprio Maverick, para a realização e conclusão dessa missão, vocês necessitarão de 2 milagres. Aí você já vê que o negócio é doido. Apesar disso tudo que eu falei, usado como fio condutor para se aproximar do espectador, o filme se foca na relação entre os personagens. Não só do Maverick com seus recrutas, mas do Maverick com a Phoenix, do Maverick com o Hangman e principalmente do Maverick com o filho do Goose. O Maverick e o Rooster, o filho do Goose, co-protagonista desse filme e dessa história, eles já têm uma relação conturbada desde sempre. Afinal, o Maverick teve um melhor amigo, o Goose, morto no filme anterior devido a um acidente que teoricamente, assim, nas entrelinhas foi culpa dele, ou pelo menos ele tem um mínimo de culpa e isso assombrou a carreira dele inteira. Então, durante o crescimento do Rooster, ele se sentiu culpado por isso e ele tentou fazer certas coisas. Até a própria mãe do menino também fica estabelecido que ela não queria que ele fosse um as da Top Gun. Então eles têm essa relação anterior ao filme bem conturbado, que agrega ao que vai acontecer aqui. É essa já, como eu posso dizer, pseudoconstrução de mentor e pupilo. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage expectations. Enquanto o longa anterior tinha um forte apelo à ação e ele explorava a invencibilidade da Irmandade, soldados, irmãos, juntos cumpriremos a missão e tudo mais, quase como um conto de fadas, a sequência ela se segura muito mais na premissa de ação e consequência.
Ação. Os pilotos precisam ter uma sinergia para realizar a missão. Do contrário, consequência, os mesmos não conseguirão realizá-la sem a perda de um ou mais membros da Top Gun. Ação. O Maverick precisa treinar a todos sem priorizar nenhum de seus recrutas, os enxergando como soldados e nada mais. Porém, o Rooster é filho do seu falecido e querido amigo Goose. Consequência, o Maverick não apenas subestima a capacidade do Rooster, como também gera diversos conflitos em favor de proteger o rapaz. Indo até mais além ainda, ação. O comando exige que a tarefa central seja cumprida em um tempo X, sob instruções de infiltração e execução da missão. Apenas. Consequência, talvez alguns membros da equipe não retornem, o que gera uma das cenas de diálogo mais fodas desse filme e também mais engraçada. Here we go. In 3, 2, 1. Em momento algum do enredo, apesar de tudo isso que eu falei aqui também, a história para. Pelo contrário, mesmo sob um desenvolvimento mais lento, lidando com tecnicalidades da missão, da execução da mesma, ou do treinamento deles, o roteiro tenta mostrar e explorar cada nuance e personalidade dos novos personagens, com foco no Hangman, na Phoenix, no BB e no Rooster. As cenas elas se intercalam com conflitos entre cada personagem, do Hangman, que seria o número 2 no comando, mais ou menos como o Iceman era no primeiro filme, e dilemas também submetidos ao próprio personagem do Maverick. Afinal, ele é o líder, ele é o responsável para que todos esses cadetes cumpram a missão e retornem para casa, que é a maior preocupação dele, ainda mais pela carga emocional que ele teve desde a perda do Goose. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. Embora os itens listados aqui constituam cerca de 2, talvez 3/4 da obra, o que não é pacato, pelo contrário, extremamente envolvente e empolgante tudo que eu disse aqui, o terceiro ato é aquele puxão que a gente precisa para finalmente entrar na ação. Ele nos coloca na ação com tudo, inclusive. Novamente brincando com ação e consequência. A ação, a missão. Consequência, tudo que deriva da mesma. Ele tem um foco muito grande em cumprir a missão sobre aquele esquema de infiltração num período X. Porém, mantendo uma velocidade Y, você pode acabar se atrasando para o ponto de encontro Z. Aí a tensão é criada justamente por um contador. Simplesmente um contador de tempo. You think up there you're dead. Believe me. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. Com o retorno de alguns personagens, retorno inclusive deveras emocionante, e a introdução de novos, não só novos coadjuvantes com participações pontuais, todas as atuações são boas, não são excelentes, não são dignas de Oscar, nem nada do tipo, mas convencem, sabe? Convencem no que vieram. A fotografia do filme é magnífica. Dei uma olhada no @projetando.cinema, é o perfil de um colega de profissão meu daqui de lá do Instagram, é o Gabriel Cossendei. Ele produz conteúdo de, como eu posso dizer, eu diria artístico, mas seria artístico voltado para cinematografia, porque ele tem um quadro chamado A Arte de, e ele mostra cenas de um filme. E esse quadro dele, no vídeo que ele faz sobre o Rios de Maverick, é surreal. Your pilots. Anything happens to them. You'll never forget. O que eles fizeram de técnica aqui com a câmera e a filmagem IMAX é uma coisa surreal. É tão surreal que com certeza vão ser técnicas de padronização para filmagem nos filmes que se seguirão a partir daqui. Avatar 2 é um que não sofreu com isso, porque Avatar 2 já estava nesse dilema há muito tempo. Mas prestem atenção, movimentos de câmera ou escolhas de câmera, de filtros, lentes. E como podem ver, eu não consigo esconder o quanto eu fui cativado por esse filme. Cheguei a me emocionar em vários momentos, não só com os momentos que foram apresentados de retorno, como eu falei anteriormente, que foram bem emocionantes, mas com tudo que veio de novo, sabe? A nostalgia que eu senti vendo coisas novas baseadas em sensações antigas, baseadas em cenas antigas, cara, isso veio de um jeito desolador, foi magnífico, foi muito bom, muito bom. Chorei tudo com isso aqui, chorei mais de uma vez. Having any fun yet?
Top Gun Maverick prevalece como o meu filme favorito do ano. Agora, ele divide essa posição com The Fabelmans, do Steven Spielberg. Eu vou trazer uma crítica para ele também um pouco mais detalhada, porque esse filme é magnífico, surreal de bom. Top Gun Maverick se estabelece simplesmente como um clássico instantâneo. O filme foi a maior bilheteria de 2022. E engraçado que isso é um feito para o que a gente tinha de cinema nos últimos 4 anos, eu vou dizer. Arrisco dizer. Porque em menos de 20 dias, Avatar 2 bateu esse número, que Top Gun levou quase 90 dias para bater. Então, é engraçado, né, como as coisas funcionam, como que os blockbusters no geral funcionam. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a história de blockbusters e por que são importantes, sabe? Porque o mainstream ainda é importante, apesar de dizerem que não é. Muito importante também seria o seu like e a sua inscrição aqui, para me ajudar, para ajudar esse canal aqui a crescer. Se você puder me acompanhar no Instagram, no TikTok também, eu tenho um quadro chamado Dicionário do Cinéfilo, que eu tento explicar alguns dos termos que eu falei aqui. Normalmente em vídeo eu deixo uma explicação básica aqui em texto também, mas normalmente bem resumida. Aí se você quiser se aprofundar mais ou talvez ter um espaço em que eu só fale sobre isso, melhore a sua compreensão. Então me segue lá que você vai gostar do que tem lá, eu tenho certeza. Muito obrigado por mais um vídeo, eu espero que vocês continuem por aqui, se inscreve aí para ver mais vídeos, mais conteúdo como esse, vai ter crítica de The Fabelmans, como eu disse, confere meus outros vídeos, pela data já deve ter subido o vídeo de The Batman e o vídeo de Banshees of Inisherin, os Banshees de Inisherin. Assistam também, que são filmes surpreendentes. Eu assisti pelo hype, porque estavam falando que era bom. Eu desconheci o filme até começarem a falar bem dele, desconheci a movimentação do filme em circuitos e etc, em festivais independentes, mas quando eu vi, arrebatador, forte demais. Então fica aí, assista a minha crítica e depois vão ver o filme. As críticas são todas sem spoiler, justamente prezando pela sua experiência. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.